Você já teve a sensação de que você estuda, lê teoria, lê o PDF, faz revisão, faz mapa mental e quando chega na hora da prova, parece que você não consegue colocar nas questões todo aquele conhecimento que você acumulou durante a sua trajetória? Pois é, pode ser que você esteja deixando de fazer aquilo que a maioria dos nossos alunos faz numa preparação de alto nível para concursos, que é o estudo por questões. Olá, eu sou o Alan Pereira, eu sou o professor da Coruja, e nesse vídeo nós vamos tratar do tema estudo por questões e por que ele é tão eficiente para preparar um aluno para um concurso concorrido, um concurso complexo, como são os concursos da área fiscal. O estudo por questões, ele tem diversos benefícios quando comparado ao estudo apenas teórico. É claro que, de antemão, a gente vai deixar claro que o estudo teórico ele é muito importante. Ele é a construção da base. Então, quando você está tendo contato com a teoria, normalmente é quando você não conhece aquela disciplina, não conhece o assunto e você está construindo um raciocínio, entendendo como funciona o sistema daquela disciplina. É muito comum, inclusive, que você vá lendo e à medida que o tempo passa, você vai fazendo conexões com aquilo que você aprendeu lá no começo. Então, quando você está lá numa aula 9 e 10 de Direito Constitucional, você aprende um conceito que ele liga lá com o conceito inicial sobre o que é a Constituição, a formação da República Federativa do Brasil e tudo mais. Então isso vai acontecer com diversas disciplinas. E depois, na hora de fixar, na hora de memorizar, na hora de ter o domínio da matéria, a teoria já não entra mais tão bem. Você vai precisar de um estudo mais prático, de um estudo mais objetivo, que faça o seu cérebro trabalhar mais do que apenas uma leitura. Então agora a gente vai começar a listar o porquê que as questões são tão eficientes nessa fase mais avançada dos estudos. Primeiramente, pelo que eu acabei de falar, pelo estudo ativo. O estudo ativo nada mais é que na hora que você está estudando, você não apenas receber informação, mas você forçar o seu cérebro a recuperar aquela informação que você um dia já obteve. Então, em vez de você simplesmente ler de novo algo que você já tinha lido, você tenta se lembrar daquilo, porque isso reforça justamente a questão da memorização, da fixação do conteúdo e demonstra que você realmente aprendeu, que o ler de novo pode mascarar e dar uma sensação de que você já sabia, porque você já leu aquilo uma vez, só que ele esconde o fato de que se você tivesse tentado lembrar sozinho daquele ponto da matéria, você talvez não tivesse lembrado, enquanto as questões não deixam isso acontecer. Então o estudo por questões é isso. O estudo por questões faz você tentar trazer de novo à sua mente, voltar à memória, algo que você já tinha estudado no passado. É isso que chamamos de estudo ativo. O segundo ponto pelo qual as questões são muito boas é uma revisão. Quando você começa a estudar por questões, você não está simplesmente fazendo exercícios soltos, fazendo exercícios que não têm conexão com a matéria. Você está efetivamente indo ponto a ponto na matéria e revisando aqueles conceitos que você aprendeu. Então, quando você vai para uma bateria de questões que contempla lá a primeira e a segunda aula de uma determinada disciplina, isso significa que você está revisando aquela aula. Então, esses pontos que você foi estudando ao longo da teoria vão voltando naturalmente. Você não precisa ir lá e fazer mais uma atividade de revisão para ter contato com aquela matéria, com aqueles pedaços da disciplina. Terceiro ponto que faz as questões serem essenciais na sua preparação para um concurso de alto nível é o mapeamento da banca. Então, um dos principais diferenciais entre um concurso e outro da área fiscal é o como a banca cobra aquela matéria. As matérias muitas vezes se repetem. Você vai ter sempre direito constitucional, administrativo, raciocínio lógico, contabilidade, direito tributário. Elas vão estar lá, mas a maneira como a FCC cobra é uma, a maneira como a FGV cobra é outra, o Sebrasp cobra diferente. E quando você não sabe exatamente como cada banca vai cobrar, as questões vão te ajudar muito, porque você começa a fazer o histórico e ver como aquela banca costuma cobrar. É claro que isso não é garantia de que ela vai repetir o mesmo padrão na sua prova, mas é muito provável que questões similares vão aparecer sim, e não apenas no conteúdo, mas na maneira de cobrar também. Então, por exemplo, quando você cai numa prova que é elaborada pela FCC, você vai ver que ela é uma prova muito mais pesada em termos de cálculos, de tempo, você vai precisar fazer as questões muito rápido. Em compensação, quando você faz uma prova da FGV, você vai ver que as questões são mais curtas, apenas 2 linhas, 3 linhas de comando, só que ela busca pontos muito mais profundos da matéria. É um cantinho lá do artigo da lei, coisa que a maioria das outras bancas não faz. Então você estudando por questões e realizando o histórico de questões da banca do seu concurso, você vai começando a ter esse discernimento de qual é o perfil da sua banca. E claro, não podemos deixar de comentar que o estudo por questões, ele também simula o momento real de prova. Quando você estiver sentado na frente da sua prova, você não vai estar ali apenas em contato com a teoria, com um livro, com um PDF, com um mapa mental, com um resumo. Você vai estar em contato, literalmente, com uma bateria de questões. É basicamente algo que você já fez em casa
muito tempo antes, muitas vezes antes. E aí quando você se depara com a prova, você tem uma noção real do tempo que você vai levar para fazer, você tem uma noção real de quais são os assuntos que podem ser um pouco mais difíceis de resolver e pular aquela questão. Então a situação de prova, ela é simulada completamente quando você faz uma bateria de questões. Ah, mas então isso significa que eu preciso fazer uma bateria de questões que englobe toda a minha prova? Eu preciso sentar e fazer 5 horas de questão como se fosse um simulado mesmo para eu ter eficiência na hora da prova? Não, você não precisa disso. As baterias de questões feitas por matéria, feitas por disciplina, elas são suficientes para você treinar a situação de prova, porque você vai ter uma perfeita noção do tempo que você leva, por exemplo, para resolver em média uma questão de estatística. E aí quando você tiver 10 questões de estatística na sua prova, você vai ter noção que você vai ter que levar uns 40 minutos para resolver aquelas 10 questões, por exemplo. Ou seja, a sensação que se tem, na verdade, é que quem estuda por teoria apenas reconhece o conteúdo, enquanto quem estuda por questões realmente aprende. Vai chegar lá na hora da prova, vai colocar todo o seu conhecimento em prática e vai simplesmente replicar algo que estava fazendo antes. Porque, como eu falei, a prova nada mais é que uma grande bateria de questões, que era o que você estava fazendo na sua preparação. Mas nós temos que ter cuidado. Existem alguns erros que nós podemos cometer na hora de estudar por questões e que, se você não se atentar, ele pode prejudicar o seu desempenho. O primeiro deles é constantemente olhar ou fazer uma revisão da matéria antes de realizar as questões. Então, como nós falamos, o estudo por questões ele também tem a ideia de mensurar o seu desempenho, ver como é que você está se saindo naquelas questões, naquela disciplina. Então, o estudo por questões ele também tem a ideia de mensurar o seu desempenho. E se você constantemente olha um mapa mental ou um resumo, uma teoria, antes de iniciar esse estudo, você está ludibriando o seu desempenho. Você não vai ter uma noção real e exata do quanto você está fixando o conteúdo e o seu desempenho vai estar mascarado. Assim você não vai conseguir identificar pontos de melhoria e pontos de reforço no futuro. Outro erro que pode ser cometido é você não identificar aquelas questões que você acertou meio que no chute. Então é muito natural que numa questão, por exemplo, de 5 alternativas, múltipla escolha, você chegue ao final com dúvida em 2 delas. E aí, a dúvida dessas 2 delas que você tem muito provavelmente é a mesma dúvida que a maioria dos concurseiros do seu nível vai ter. Então é importante nesse tipo de questão que quando você assinala uma alternativa e marca e ela sai lá como certa, você favorite essa questão, que você guarde ela para ver depois novamente. Por quê? Você tem que saber se esse acerto foi a intuição do seu conhecimento ou se ele foi um chute entre 2 alternativas. E nesse caso, você vai precisar voltar ali naquela teoria novamente ou olhar aquelas alternativas para entender o porquê que você pensou que poderiam ser as 2 respostas. Outro erro que você pode acabar cometendo no estudo por questões é não identificar os assuntos em que seu desempenho esteja baixo. Numa bateria, você pode ter lá 4 assuntos dentro de uma mesma bateria de questões. E aí, quando você vai passando por eles, naturalmente algumas questões você vai acertar, outras você vai errar, e você pode não identificar que aqueles erros, eles podem ser especificamente de um assunto. Vou dar um exemplo. Direito tributário é uma matéria que a maioria dos concurseiros da área fiscal começa a estudar muito cedo. Assim que ele inicia o seu estudo para a área fiscal, direito tributário já está presente. E aí você vai fazendo, vai progredindo na matéria. Então, naturalmente, lá na sua fase mais avançada do estudo, você vai chegar em um momento que direito tributário vai ser muito natural para você. Então, as baterias de direito tributário podem começar a ficar com desempenhos bem altos. Mas você pode deixar de identificar que tem alguns pedaços da bateria que você erra com frequência. E eu vou dar um exemplo de assunto que isso acontece bastante. Simples Nacional. A lei do Simples Nacional é uma lei muito específica e ela está englobada em direito tributário. Por vezes, quando a gente vai fazer uma bateria, ela está ali no meio, solta no meio das questões. E aí você passa e acaba errando por conta daquela complexidade daquela lei que você ainda não domina tão bem. Mas se você não tiver o discernimento que ela está no meio de uma bateria de direito tributário, que você precisa identificar que aquela lei especificamente ela tem que ser estudada com mais afinco, você pode passar batido e não identificar esse erro. Então é muito importante que na hora que você esteja resolvendo as baterias de questões, faça isso com a consciência de que os erros que você está tendo devem ser identificáveis. Eu preciso entender quais são os tópicos da matéria que estão me trazendo maior dificuldade, para que eu trabalhe em cima deles depois. E uma outra falha que você pode estar cometendo é a de não elaborar cadernos de erros para o futuro. Quando você termina a sua bateria, você tem lá 25 questões, você acertou 20 delas. Ou seja, aquelas 5 questões que você errou, elas são preciosas para você, elas são muito importantes. Porque ali estão 5 pontos da matéria, 5 falhas que você não conseguiu resolver naquele momento. E pode ser que essas sejam as questões que te separem da sua aprovação. Então você precisa identificar e investir nas questões erradas. Então você posteriormente vai lá e gera um caderno de erros, pega as questões erradas, trabalha em cima delas de novo, vê o que fez você errar aquelas questões. Pode ser que você chegue à conclusão que alguns desses erros sejam irrelevantes. Às vezes é a banca dando um gabarito que não tem sentido, pode ser um ponto muito fora da curva que foi cobrado, que normalmente não é cobrado naquele tipo de prova, mas muitas vezes você vai ter assuntos que são recorrentes, de questões bem elaboradas, complexas, e que com um pouco mais de estudo, ou talvez um pouco mais de raciocínio em cima da questão, você tivesse acertado. Essas questões são essenciais para que você ganhe aqueles pontos que faltam entre a nota que você tira e a nota que você precisaria para ser aprovado.
Então nunca deixe eles de lado. Então vamos lá, agora a gente consegue identificar exatamente quais são as diferenças entre aquele estudo puramente teórico e o estudo prático que as questões oferecem. O estudo teórico, ele é passivo, como nós comentamos, enquanto o estudo de questões ele é ativo. O estudo teórico ele dá a sensação de domínio na matéria, enquanto o estudo de questões ele mostra se você está dominando a matéria. Porque na teoria você pode achar que está natural olhar aquele assunto, olhar aquele tópico e saber que você já viu ele várias vezes. Mas quando você faz uma bateria de questões, não é assim que funciona. Você vai ter o domínio da matéria e quando você identificar que ao final daquela bateria, seu desempenho foi muito alto, seu número de acertos foi muito alto. E enquanto um deles dá apenas a sensação de produtividade de que você está avançando na matéria, o outro dá o resultado real. Se você estiver bem, vai estar estampado lá na tela do seu computador. Você acertou 90% das questões. Se você não estiver bem, também vai estar ali estampado. E por fim, eu vou trazer ainda um bônus que o estudo por questões pode oferecer para você. Mas que fique bem claro que ele é apenas para ser usado em casos excepcionais, em casos muito pontuais. Eu vou falar agora do estudo reverso. O estudo reverso nada mais é que você partir direto para os exercícios antes de passar pela teoria. Na primeira vista, pode não parecer fazer sentido, mas em algumas situações muito específicas faz. É claro que você não vai fazer isso com toda a teoria e com todas as disciplinas. Não faz sentido. Você vai ter um desempenho muito melhor se você realmente construir a sua base teórica e lá na frente for fazendo os exercícios para que você vá fixando a matéria e memorizando o conteúdo. Mas você pode se deparar com a situação de, tá, eu já estudei 80% do edital da minha prova. O edital saiu e eu tenho algumas matérias específicas ali que são extensas, valem pouco e eu nunca vi na vida. Nessa hora, pode ser que se encaixe muito bem para você o estudo reverso. Isso vai fazer com que você tenha contato com a matéria, tenha contato com a disciplina e já vá direto ao ponto. Aquela banca que vai fazer a minha prova, ela está cobrando, por exemplo, vou chutar aqui, direitos humanos. Direitos humanos não é uma matéria que o concurseiro da área fiscal costuma estudar, mas pode ser que ele apareça, assim como já apareceu em algumas provas, lá num cantinho, às vezes incluído dentro de uma matéria maior, como direito constitucional. E aí você vai ter lá 6 tópicos de direitos humanos para estudar. Nesses casos, você vai ter 3 meses para a prova, você tem uma infinidade de assuntos que você tem que reforçar, você tem muitas matérias que valem mais, legislação tributária, contabilidade, direito tributário, e você tem ali aquele cantinho de edital escrito direitos humanos, que vai te cobrar um pouquinho de matéria com questões que valem muito pouco e que, sinceramente, não vale a pena você abrir a teoria para estudar aquilo do zero a partir daquele momento. Então, para que você não vá cru para a prova, para que você não vá sem estudar nada, o que você pode fazer é isso, o estudo reverso. Nessa hora, os exercícios, as questões vão te ajudar muito. Você vai abrir a sua bateria de questões, vai fazer uma determinada quantidade de exercícios, você vai provavelmente errar quase tudo e não tem problema, porque nesses erros é que você vai olhar aquela questão que você acabou de errar, vai entrar no comentário de um professor, vai entrar no comentário de algum colega e vai ver ele explicando qual foi o raciocínio, qual foi a fonte, qual foi a lei que se chegou para dar aquela resposta. E aí nessa hora você vai ter a noção de que como é que funciona mais ou menos aquela disciplina, como a sua banca está cobrando aquele assunto e você vai ter uma resposta pronta ali, ó, se cobrar isso aqui, a resposta é essa. E assim você pode garantir ali mais alguns pontinhos preciosos para sua prova, mas que não são tão relevantes a ponto de você investir mais tempo naquela matéria. Agora eu gostaria que você me dissesse, você já estuda por questões, já usa isso amplamente na sua rotina? Ou você ainda fica muito travado na teoria, na fixação de conteúdo por meio de resumos, por meio de revisões apenas com base em estudo passivo? Se você faz isso, se você estuda apenas passivamente, eu recomendo bastante que você troque boa parte das suas horas de estudo para as questões. E se você já faz esse estudo ativo, deixe nos comentários quais foram os ganhos que você teve a partir do momento que você começou a realizar os exercícios e se o seu desempenho melhorou e até mesmo se você foi melhor nas provas que você já fez desde então. Então é isso, até a próxima e espero que o vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira.